Oi, gente, boa tarde. Na aula de hoje, antes de falar especificamente sobre o que são verbetes e qual é a formação interna de um dicionário, porque o verbete nada mais é do que um elemento em si, uma entrada no dicionário, que normalmente é formado pela entrada mesmo, classe de palavra, definição, frase exemplo e a remissiva. Mas antes de falar disso, a gente precisa falar sobre todas as obras que falam sobre o léxico, que falam sobre as palavras da língua. Por que eu não coloquei aqui dicionários? Porque nem tudo pode receber o nome de dicionário. Existem os dicionários bilíngues e monolíngues. Monolíngues é quando ele fala de uma língua só. Se eu tenho um dicionário do português, por exemplo, ele vai ser monolíngue. Agora, se eu tenho um dicionário português-inglês, português-francês ou francês-português, aí vai ser um dicionário bilíngue. Dicionários bilíngues, eles podem ter as duas entradas. Você pode, por exemplo, pesquisar, vamos supor, como é amar em francês, e aí então a entrada é em português, ou pode ter também a entrada no outro idioma, na língua estrangeira. Que aí no caso seria, por exemplo, você vai pesquisar o que significa a palavra aimer. Se você se der conta com algo na língua, por exemplo, j'aime la langue française, e você não sabe o que é o verbo aimer. Então aí você vai no dicionário procurar aimer. Aí você vai encontrar amar. Um tesaurus, ele tenta dar conta de todas as palavras da língua. É normalmente um dicionário gigantesco, gigantesco mesmo, parece uma enciclopédia. Existem também dicionários de verbos que vão mostrar a conjugação de verbos. Verbos são palavras que eu conjugo. Então, por exemplo, amar, andar, eu amo, tu amas, ele ama, eu amarei, tu amarás, eu amei, tu amava, tá? Já um glossário, na verdade, isso aqui vai estar normalmente no fim de uma obra literária ou no começo, para explicar normalmente novas palavras que são usadas naquela obra. A terminografia é diferente de tudo isso. Isso aqui, o dicionário é geral da língua. A terminografia não. É de um campo específico de significação. É de especialistas. Então, por exemplo, quando eu quero achar os jargões da medicina, eu vou pesquisar numa terminografia da medicina. O que é, por exemplo, cefaleia, que é dor de cabeça. Eu vou pesquisar num dicionário que recebe o nome técnico de terminografia, porque são termos. Termos são de campos de especialidade, eu tenho especialistas. Então, eu tenho, vamos supor, se eu quero achar o nome técnico de determinado animal, eu vou numa terminografia sobre animais, e por aí vai. Falando agora do primeiro dos tipos, que é o glossário, existe um livro que se chama Sociedade da Adaga Negra, que é sobre vampiros. Mas esse livro, ele usa algumas palavras... A língua dos vampiros é diferente, tanto do inglês, que é a língua original que ele foi escrita, quanto do português. Então, no começo do livro, tem uma sequência de palavras que explicam o que são algumas expressões que os vampiros usam. Por exemplo, First Family, que é o rei e a rainha dos vampiros, os primeiros. Guardian, que na verdade é o guardião de um indivíduo. É um guardião de um vampiro. Cada vampiro tem um guardião. Glimmerer seria a aristocracia dos vampiros, os mais nobres, vamos dizer assim. Grammar seria a avó. É uma abreviação de grammar, isso aqui, mas enfim. Eu espero que tenha ficado claro que o glossário, então, ele tenta explicar as palavras de uma obra literária. Tem um glossário, por exemplo, dos termos do... Alguns autores utilizam formas inovadoras de maneira estilística nas suas obras. Um deles é o que escreveu O Grande Sertão Veredas. Então, às vezes, a gente acha um glossário ali explicativo do que quer dizer cada palavra. Esse livro começa, por exemplo, no nada. Só que no nada está escrito tudo junto. Não são palavras diferentes. O livro não começa no nada. Começa no nada, tudo junto. Então, são formas inovadoras de usar a língua. Como são tão inovadoras, tem um glossário na frente. Ou seja, glossário é uma explicação de elementos dentro de uma obra literária ou dentro de um livro didático. É só. O dicionário de verbos, normalmente ele vai ser um dicionário quando você vai estar aprendendo uma língua estrangeira. Esse aqui, por exemplo, é um dicionário de francês. Como é que ele funciona?
o sumário dele é no final, não é no começo. Então, por exemplo, você vai até no final do dicionário, e aí no final do dicionário você vai ter uma lista organizada por ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu quero saber como que se conjuga o verbo amender, em francês, amender é emendar. E aí, o que acontece? O dicionário vai te dar um número, 7. Você vai vir na página 7, então você está lá no fundo. Você volta para frente dele na página 7. Você vai encontrar o verbo aimer. Por quê? O verbo amender, ele se conjuga como o verbo aimer, que é amar. Então, por exemplo, como é que se conjugaria o presente? Você pega isso aqui e conjuga igual. J'amende, tu amendes, il amende. Nous amendons, vous amendez, ils amendent. Seria a mesma coisa aqui. Um dicionário bilíngue, como eu disse, ele trata de duas línguas. Bi são dois. Normalmente eu tenho entrada tanto na língua estrangeira, eu tenho uma parte que tem entrada na língua estrangeira. Para quê? Para quando eu estiver lendo um texto em língua estrangeira, na língua que eu estou aprendendo, e eu me deparar com uma palavra que eu não sei. Por exemplo, eu estou lendo um livro em francês e eu não sei o que é a palavra amour, que é amor. É óbvio, né? Mas enfim. Aí eu vou no dicionário, eu entro pela parte francês-português e vou lá procurar. Provavelmente ele vai estar em ordem alfabética. Amour. Por exemplo, aqui. Não, eu peguei a primeira página só. Vamos supor que eu não sei o que é o verbo abréger. Aí eu venho aqui, procuro aqui, abréger, abreviar. L'abrège é a abreviatura. Mas, vamos supor que eu estou escrevendo, produzindo algo na língua estrangeira que eu estudo. E eu não sei como é que é uma determinada palavra que eu quero usar. Então, eu quero escrever, por exemplo, que eu adoro a língua francesa. Mas eu não sei como é o verbo adorar. Então, eu vou entrar pela parte de português, procurar a palavra adorar. E aí eu vou colocar em francês. Posso procurar aqui, por exemplo, como é que é abismo em francês? Eu não sei, mas eu quero usar. Eu quero escrever um texto que fale sobre abismo. Então vamos lá, abismo aqui. Abismo, abima. Tá? Bom, mas eu posso ter também dicionários de uma língua só. Num dicionário de português, normalmente tem algumas imagens. Os verbetes, que é cada um desses componentes aqui, eles às vezes têm imagens. Algumas são questionáveis, porque, por exemplo, para um falante nativo de português é óbvio que é uma tarântula. Mas outras não, porque, por exemplo, mago, quando você fala de tarô, não é todo mundo que conhece as cartas do tarô. Então essa carta aqui é relevante. Eu grifei para vocês a parte que fala de tartaruga, que é um dos verbetes que eu vou pedir. Vejam, eu tenho a entrada. Entrada ou lema é a parte que normalmente está grifada em letra maiúscula, que eu entro no dicionário para procurar. O que eu vou procurar? Como eu vou procurar tartaruga? Você vai no T, normalmente o dicionário ele é organizado em ordem alfabética. Então você vai procurar onde está o T. Abre o dicionário no T, vai procurando T-A, tá, não está em tartaruga, T-A-R. Ok, não está em tartaruga ainda. Então, vou T-A-R-T aqui. Ainda não é tartaruga. Até eu achar a palavra inteira. Vocês vão ver que a maioria dos dicionários de português, como língua materna, eles têm em cima, em cada uma das páginas, a primeira palavra, taramela. Na verdade é tarâmela, que é uma lingueta para fechar a porta ou janela. E a última aqui desse lado, vejam que a última dessa página é tatu. Está aqui embaixo. E a tartaruga fica nesse meio termo. É um réptil quelônio aquático de membros adaptados à natação que desova em terra. Quelônio é uma família de animais que abrange, por exemplo, abrange os lagartos, abrange alguns animais. Bom, organização de dicionários. Como eu falei, um dicionário monolíngue e outros, normalmente ele é organizado por ordem alfabética. A, B, C, D, E. Então, vamos supor que eu quero procurar o que é diadema. Eu abro aqui no D, abro o dicionário no D, depois eu vou. Letra seguinte, é um I, diadema. Vou de A. Então, aí eu vou até o A, de A, D, até eu achar diadema.
Mas eu posso ter dicionários que estão organizados também por campos de palavras. Isso aqui é muito comum para dicionários, por exemplo, de línguas indígenas ou de línguas pouco conhecidas. Porque aí tem campos semânticos como, por exemplo, animais para aquele povo. E aí está a entrada na língua estrangeira, quais são os animais. Meios de transporte para aquele povo, vestuário e por aí vai. Algumas convenções, para os dicionários das línguas ocidentais, das nossas línguas, substantivos e adjetivos, os nomes, os que nomeiam características, eles aparecem no masculino singular. Então, se eu for procurar alguma palavra como isso são habilidades natas, eu não sei o que é natas. Eu não posso ir no dicionário e procurar natas, não vai aparecer. O dicionário condensa o masculino singular, o masculino plural, o feminino singular e o feminino plural numa única forma, que é o masculino singular. Então, em vez de natas, eu vou vir no dicionário jogar essa palavra para o masculino singular. Tira o plural, tira a marca feminino. Nato, nascido. Nato é o particípio irregular da palavra do verbo nascer, que tem nascido, nato. Tanto que Renato significa renascido, o nome Renato. Verbos, se eu for procurar no dicionário, eles vão estar no infinitivo. Então, por exemplo, se eu for procurar o que significa ela desdenhou do menino. Eu não vou procurar a forma desdenhou, eu vou procurar desdenhar. O verbo na sua forma infinitiva, não flexionada. Um pouco diferente disso, eu preciso falar para vocês que existe, tá? Outras línguas do mundo têm outros alfabetos. E aí elas vão ter outras convenções para as obras delas, do léxico. Eu não falo russo, então não teria por que eu trazer um dicionário de russo aqui, que vai ter o alfabeto cirílico. Mas, por exemplo, para as línguas que são clássicas, o latim, que é de onde veio o português, e o grego, as convenções são diferentes. Os nomes, substantivos e adjetivos, eles aparecem no nominativo singular com um genitivo na frente. Nominativo e genitivo são casos. Vocês vão estudar em inglês mais para frente, genitive case, que indica posse. Caso nessas línguas era o seguinte, a depender da função sintática, se era sujeito, se era objeto, a palavra recebia uma terminação diferente. Então, eu amo Maria era diferente de Maria me ama. A forma das palavras eram diferentes. E aí, como é que eu vou colocar isso no dicionário? Aparecia como se ela fosse sujeito no singular. Os verbos, eles não aparecem no infinitivo. Os verbos, no grego, sobretudo, eles vão aparecer na primeira pessoa do presente indicativo, porque muitos infinitivos são irregulares. Esse é o dicionário grego-português, é uma coleção que eu trouxe para vocês. A única entrada é em grego, com a significação em português. Porque como é grego antigo, a gente não escreve coisas, nós não produzimos, a gente só traduz. Então não faria sentido ter entradas em português. Eu quero escrever um texto falando sobre tal coisa. Não faz sentido, porque é grego antigo e não grego moderno. Então, só tem as entradas na língua, para ajudar aí na tradução. Você vai se deparar com textos em grego, e aí vamos supor, tem o verbo didástico. E eu não sei o que é didástico. Didástico, na verdade, é a forma da primeira pessoa do presente do indicativo do verbo didástico, que é igual didástico, si didasques, autós didasquei, remeis didascomen, rimeis didascosi, rimeis didascosim. Isso é o presente do indicativo. Eu pego a primeira forma da primeira pessoa do singular, que é o eu, e essa forma vai para o dicionário. Diferente da nossa língua, que eu não pego forma nenhuma conjugada. Eu pego o infinitivo, que é a forma não conjugada do verbo. Amar, andar, falar, tecer, comer, dormir, vir, ir, beber. É assim que aparece um verbo no dicionário, no infinitivo, pra gente. Para outras línguas é diferente.